Olá, seja muito bem-vindo a mais um webinar da TGT e hoje nós vamos falar sobre o estudo que foi feito com a TGT em parceria com a ESG, que aponta que os golpes de phishing estão crescendo no Brasil e as empresas precisam agir de forma mais proativa para se protegerem. Bom, com os ataques ficando cada vez mais sofisticados, o texto sugere que as organizações adotem estratégias como o modelo Zero Trust e sigam padrões de segurança como o NIST e o ISO para reduzir os riscos. Bom, hoje trouxemos aqui neste webinar o autor da última edição do estudo para falar um pouco sobre as tendências e descobertas dele aí no último ano. Oi, Christian, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este webinar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos também. É um prazer estar aqui com vocês no lançamento do estudo ESG Provider Lens de Cybersecurity, para falarmos de alguns destaques do cenário atual e do estudo desse ano. Bom, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que o autor do estudo, Christian, ele começasse explicando para a gente quais as características das empresas que se destacaram nesse mercado no último ano, de acordo com o seu levantamento. Christian, você pode explicar um pouquinho para a gente? Claro, sem dúvida. Neste ano, nós avaliamos mais de 120 empresas no Brasil. E, nitidamente, quem mais se destacou foi quem tem conseguido, de forma constante, trazer ao lado, estar ao lado e atuar ao lado de seus clientes de forma consultiva e proativa, trazendo-os para um caminho estruturado e consciente, com sensos de urgência e de importância claros, e sempre conectados com alguns fatores que eu considero aqui fundamentais. Nós temos um ambiente de ameaças com sofisticação e impacto crescentes, em regime 24/7, até porque o criminoso não dorme, né? Um cenário interno das empresas, atual, de exposição e tolerância a riscos, então isso precisa ser levado sempre em consideração. As mudanças constantes no ambiente tecnológico, nem sempre documentadas e testadas. E por último, mas não menos importante, eu diria que é um dos fatores mais importantes que nós temos, é o fator humano, não somente técnico, mas especialmente no comportamento dos usuários e da liderança. Então, os providers que melhor atuam de uma maneira 360 graus em parcerias de longo prazo são os que mais se destacam, não somente no mercado, mas são aqueles que figuram no estudo deste ano. Maravilha, Christian. Eu queria, aproveitando que a gente falando aqui, né, de futuro que figura, né? Você disse aí do levantamento do último ano, mas acho que a gente pode falar um pouquinho do que vem aí pela frente. E aí, para isso, eu queria que o Hugo da Agility contribuísse, né? Hugo, como que a Agility Networks enxerga o futuro do mercado de cibersegurança no Brasil? Considerando o crescimento dos ataques de phishing e a necessidade de adoção de estratégias como Zero Trust pelas empresas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo aqui. O tema de cibersegurança é um tema promissor, né? A gente nota uma procura crescente pelas empresas. Esse aqui é um tema que está em alta no board das empresas, né? Então, empresas de pequenos e médios com board, a gente vê que esse é um tema lá frequente. A gente nota que mesmo empresas que de pequeno porte também tem uma preocupação em cyber elevada, né? Então, esse aqui ele é um tema muito recorrente e vem aliado com o item que você falou, por exemplo, de phishing, né, de ataques phishing, que a gente nota uma crescente nisso, né? E não somente uma crescente, a gente nota que a evolução desse tipo de ataque. Então, o phishing ele existe há muitos anos, né? Um dos primeiros ataques que existem. Só que ele teve uma evolução que preocupa o futuro, né? Então, a gente nota agora que você tem atacante que ele utiliza de inteligência artificial para poder simular a voz de um executivo e realizar um voice phishing. E ele faz isso utilizando técnicas do que a gente chama de spear phishing, quer dizer, você conhecer o seu alvo, né, para trazer uma realidade naquilo, onde dificulta muito para a pessoa que está recebendo distinguir o que é verdade e o que não é verdade, né? E muitas vezes acaba caindo num golpe desse, executando comandos ou dando informações adicionais. Aliado a isso, a gente pega a necessidade do Zero Trust,
né? Então, o conceito do Zero Trust, ele é para que você, de fato, não confie em nenhum dispositivo, né? Você sempre faça diversos tipos de verificações, né? Para que por padrão, você não confie em nenhum tipo de dispositivo, né? Mesmo sendo dispositivo utilizado recorrente. Por quê? A quantidade de Zero Days que a gente vê no mercado sendo lançados é grande. Então, aquela pessoa, aquele equipamento, ele conseguir ser comprometido, ele não é algo difícil, né? E num cenário desse, a preocupação tem que ser como é que você consegue, com aquele comprometimento, gere o menor impacto possível. Ou então, como é que você faz para que você consiga responder rapidamente a partir do minuto que aquele ativo foi comprometido, né? Então, daí vem a preocupação de se ter o Zero Trust, né, como um conceito implementado em todas as empresas. Sim, com certeza, né? E além do Zero Trust, um modelo, né, um padrão de segurança muito citado no último estudo ESG Provider Lens é o NIST e o ISO, né? E aí para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria que o Theo da Asper explicasse um pouquinho para a gente como que a Asper está ajudando os seus clientes a aderirem aos frameworks de segurança como NIST e ISO, né? E existe alguma adaptação específica necessária para o mercado brasileiro? O portfólio de serviços e produtos oferecidos pela Asper foi todo remodelado visando refletir esses principais frameworks do mercado, como o NIST e o ISO, que foram mencionados, e traz um grande benefício, que é criar essa linguagem única, principalmente com o executivo, mas não apenas ali com esse executivo, porque a adesão desses frameworks ela acaba se tornando uma jornada. E cada cliente, a partir do momento que seus parceiros utilizam uma mesma linguagem, fica muito mais fácil para você se identificar ao longo dessa jornada, inclusive fazer esses benchmarks com outras empresas do mercado. E com relação às adaptações, sem dúvida nenhuma, cabem algumas adaptações para o mercado brasileiro, pois alguns setores brasileiros possuem alguns desafios locais que são únicos. Então, a gente pegando esses frameworks globais, a gente vê muito uma visão mais abrangente, mais de alto nível, e a gente passa aqui no Brasil, e aí posso exemplificar com alguns tipos de fraudes que ocorrem aqui no nosso território nacional, que só existem aqui devido à particularidade do Brasil, do nosso mercado. E nesses casos, serviços que qualquer provedor oferece, ele precisa também refletir essas necessidades do mercado. Então, as adaptações, de fato, elas são uma realidade no nosso mercado, sem falar um outro desafio que muitas empresas enfrentam aqui no Brasil, que são a limitação do orçamento, do budget que eles possuem ali para esses investimentos, nessa jornada de cibersegurança, que a gente fala muito isso no mercado. Não existe uma bala de prata, você não vai ter ali um único serviço ou uma única ferramenta, um único produto que vai resolver todos os seus problemas. Isso, de fato, exige ali amplos investimentos em diferentes camadas, em diferentes frentes para a gente combater esses golpes e os cybercriminosos. Então, a limitação de budget ela acaba sendo um desafio grande que muitas empresas aqui no Brasil elas passam, e essa questão também da adaptação acaba gerando uma necessidade de priorizar dentre essa vasta gama de frentes que estes frameworks abrangem. Muitas empresas precisam ter essa capacidade de priorização de onde faz mais sentido para aquela jornada daquela empresa específica. Então, tanto a adaptação quanto a abrangência desses frameworks aí, elas fazem parte do dia a dia de qualquer empresa, de qualquer jornada de proteção da cibersegurança aqui no Brasil. Bom, então, seguindo aqui nosso bate-papo, né, a gente também viu muito no estudo que a questão da resiliência cibernética, né, foi um ponto muito abordado no estudo ESG Provider Lens. E aí eu queria saber, né, vou pedir para o Alan responder essa. Alan, o que a SH vem fazendo para ajudar as empresas a melhorarem sua resiliência cibernética e também minimizar o impacto financeiro dos ataques? Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Eu acho que essa questão do aumento, da necessidade de aumentar a resiliência, de certa maneira se conecta muito com o que o Theo falou na fala dele, né? Quando ele fala da necessidade de que a gente busque desenvolver uma jornada de cibersegurança, né? Cibersegurança não é um projeto, é uma jornada, né? E o que a gente tem percebido
é que cada vez mais, pelo excesso de complexidade do ambiente em que as empresas estão operando, principalmente quando a gente fala do meio digital, o que a gente percebe é que o cliente cada vez mais, as empresas estão buscando cada vez mais uma experiência completa, uma experiência que os permita, né, esse percorrer por essa jornada, né, em detrimento daquilo que era a realidade do mercado até algum tempo atrás, que eram aquelas soluções pontuais. Então a empresa precisava da solução A, ela ia lá e colocava, depois precisava da solução B, da solução C, e aí começava o caos de fazer essas coisas funcionarem juntas e se falarem, sem falar na apontação de dedo, né? Porque na hora que dá um problema, aí começa, um diz que o problema é do outro, que diz que o problema é do outro, e o caos está estabelecido. A nossa visão para o mercado, né, na SH, é de que a gente precisa caminhar nessa direção para entregar ao cliente aquilo que ele efetivamente precisa. E dentro dessa visão, o que a gente tem procurado fazer é criar uma plataforma que tenha lá soluções, que tenha lá todas as integrações necessárias, que tenha alto nível de automação, mas sem esquecer do humano, que sempre foi e continua sendo o fator mais importante aí quando a gente fala de cibersegurança, para que a gente possa entregar de maneira consolidada algo que permita ao cliente percorrer essa jornada de cibersegurança desde o estágio inicial até os estágios mais avançados. A gente coloca o nome nessa plataforma de ISH Vision, né? E não só ele permite que a gente apoie esse aumento da resiliência em qualquer tipo de empresa, mas em qualquer nível de estágio de maturidade, mas ele também permite que a gente acompanhe qualquer tamanho de empresa. Cibersegurança, até muito pouco tempo atrás, era algo proibitivamente caro para muitas empresas de cauda longa, empresas do mid-market, né? E o Vision, como plataforma, nos permite criar soluções que lá no topo da pirâmide são tão customizáveis quanto necessário para essa fatia de clientes, mas ao mesmo tempo nos permite criar soluções que sejam mais padronizadas, menos customizáveis e que atendam a esse mercado de cauda longa, né? Além disso, a gente tem procurado atuar como uma empresa de geração de inteligência de ameaças avançada no Brasil. A gente tem muitos repositórios, a gente tem muita inteligência sendo gerada em outros países, e a gente entende que o Brasil tem capacidade potencial para isso, então a gente fez um investimento muito grande para que a gente tenha uma geração de inteligência de ameaça muito avançada, muito desenvolvida, e isso, é claro, se integra nessa plataforma toda. E por último, a gente sempre diz, né, que o elo mais sensível é o humano e tal. O que a gente tem procurado fazer do ponto de vista de oferecer um apoio mais próximo ao cliente, um apoio de aconselhamento, de advisory, nós criamos dentro desta plataforma a figura do TAM Black, né? A gente sempre trabalhou com os TAMs, que nós chamamos, os Technical Account Managers, que cuidam dos contratos, mas para determinados agrupamentos de clientes com soluções mais complexas e mais robustas, a gente criou um serviço de concierge para apoiar o cliente nessa jornada de uma maneira muito próxima, de uma maneira muito presente. Dessa forma, eu acredito que a gente tem tido algum sucesso aí, ajudando, né, as empresas e o Brasil como um todo a aumentar esse nível de resiliência cibernética. É claro, ao aumentar a resiliência, a gente tem uma redução nos prejuízos financeiros que tem sido de grande monta para as empresas que têm sido aí capturadas pelos hackers, né? E aí eu queria, né, que o Fernando da Kaspersky explicasse um pouquinho para a gente quais as últimas tendências, né, observadas pela Kaspersky em ataques de phishing no Brasil, né? Como essas tendências diferem das observadas em outras regiões do mundo? Existe alguma diferença, né? E quais seriam elas? Boa tarde a todos. É bom ver velhos amigos aqui no painel. Bom, quando a gente fala de phishing, não só a parte de detecção, mas principalmente a parte de resposta, que é a nossa principal preocupação, dando uma ideia do panorama dos últimos 12 meses aí, os ataques de phishing cresceram no Brasil cerca de 617%, mais de 5 vezes em relação ao ano passado. Isso muito se deve obviamente, à utilização de inteligência artificial, de criar, né, novos phishing. Só para ter ideia, na América Latina foram 286 milhões
de bloqueios de phishing nos últimos 12 meses. Isso dá uma média de 540 ataques por minuto na América Latina. Quando a gente analisa esse espectro regional, o Brasil, óbvio, é o líder, mais ou menos 134 milhões de tentativas de ataques nos últimos 12 meses, né? Isso considerando principalmente o tema das mensagens de phishing, nós percebemos que 4 em cada 10 eles visam dados financeiros, ok? Mais ou menos 43% dos ataques de phishing hoje buscam dados financeiros das empresas, né? E considerando que phishing hoje é o principal veículo para você roubar dados, para você conseguir acesso aos ataques, grandes ataques que a gente vem vivenciado nos últimos tempos, isso é bem importante. Não só a parte de phishing, né? Então nós vimos que cresceu muito o ataque de phishing, mas também o que nós percebemos foi um crescimento significativo na parte de trojans bancários. Por que eu levanto isso? Porque nesse item nós ganhamos medalha de ouro. O Brasil é o país número 1 na criação de ataques de trojan bancários. Para ter ideia, na América Latina são mais ou menos 7.500, 8.000 ataques diários de trojans. E hoje, quando a gente analisa as famílias de ataques desse tipo, das 13 famílias hoje que estão ativas no mercado, 8 são de origem brasileira. Então, considerando isso, que o Brasil hoje, o Brasil é em primeiro quando a gente pega Rússia, China, Índia, eles estão mais ou menos em segundo, quarto e oitavo lugares, mas o Brasil ainda é o grande líder na geração de ataques. Então, considerando isso, nós ainda estamos muito à frente nesse requisito e os nossos brasileiros são mais inteligentes que os outros. E aí, né, esse número, né, de super expressivo, né, colocando aí o Brasil em primeiro lugar no ranking de ataques, eu acho que fica aí um grande desafio para os CISOs, né? E aí eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho para a gente qual a visão da Escuna a respeito do cenário de risco cibernético e dos desafios enfrentados por esses CISOs, né? Como que a Escuna diferencia serviços e o SOC de forma a proporcionar um nível avançado de prevenção e reação a incidentes? Tabata, muito obrigado pela pergunta. Muito feliz por ter tido a Escuna nominada pela ISG. Muita satisfação de estar aqui entre amigos. A visão da Escuna é que os líderes de segurança atualmente se encontram entre a cruz e a espada. Por um lado, nós temos ambientes super complexos, sistemas heterogêneos, aplicações nativas em cloud, legados, tudo atualmente é produto digital, infinitas camadas de abstração, APIs, aplicações SaaS, e daí sempre tem alguém com frases prontas, tipo, você tem de fazer o básico bem feito. Não está errado, né? A segurança higiênica ela é super importante. O problema é que o básico é básico, mas não necessariamente é simples, considerando toda a complexidade dos ambientes. E tem uma outra frase também bastante utilizada, né? A segurança precisa estar alinhada ao negócio. Sim, claro que precisa, e os CISOs, os líderes de segurança sabem disso há bastante tempo. Eu diria que isso é obrigação, na verdade, o diferencial hoje é a segurança ser mais parte intrínseca do negócio. E como a Escuna, então, ajuda esses CISOs, os clientes, e diferencia os seus serviços? Em primeiro lugar, o nosso SOC, que nós chamamos de Escuna Cyber Defense Center, possui no core estratégia de ampla utilização de telemetria, orquestração, automação, XDR, inteligência artificial, obviamente, enfim, foco em reduzir ao máximo a carga operacional do recurso, que é o mais escasso do mercado de cyber, como foi dito por algumas pessoas aqui, que são as
pessoas. E daí não importa se são profissionais nossos, da Escuna, ou do cliente, que estariam de qualquer forma sobrecarregados, e precisamos evitar ao máximo isso com aquilo que a automação, com aquilo que a orquestração, com aquilo que a IA pode ajudar nas operações de segurança. E daí a segunda questão, como ajudamos então essa segurança a estar mais presente no negócio? O Escuna Cyber Defense Center, ele cobre também casos de uso que transcendem o cyber tradicional, se é que existe algo de tradicional no cyber. Como, por exemplo, riscos em processos de negócio, fraudes digitais, golpes, os scams, né, como se diz. A gente tem a satisfação, a oportunidade de atuar muito presente em clientes do B2C, bancos de varejo, varejistas, que têm um touch point com o mercado muito nervoso. Assim como no segmento indústria, hospitais, etc., a parte de tecnologia da operação, a OT. E esse é o conceito de Fusion Teams, ou Fusion SOC, no qual o Escuna Cyber Defense Center é baseado. E é aí que nós entendemos que o fator humano faz a diferença e precisa e deve ser melhor utilizado. Você pode dizer para a gente quais medidas a Vortex recomenda para as empresas no Brasil? Vou repetir, tá? Wagner, você pode falar para a gente quais medidas a Vortex recomenda para que as empresas no Brasil se mantenham proativas em relação à segurança cibernética, especialmente diante do aumento dos golpes de phishing? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite por participar desse painel. Bom, primeiro é importante dar um contexto, né? De maneira geral, para que um golpe de phishing tenha sucesso, é necessário que múltiplas camadas de segurança falhem, e não apenas a camada de conscientização e treinamento de usuários. A proteção contra phishing envolve diferentes camadas de prevenção e proteção que devem ser observadas para que o risco seja minimizado. Então, por exemplo, se um e-mail de phishing chega à caixa de entrada de um usuário, isso indica que a ferramenta de segurança de e-mail, caso ela exista, falhou em identificar e bloquear aquela mensagem. E uma vez que aquele e-mail está na caixa do usuário, se ele não tiver o treinamento adequado, ele pode acabar clicando naquele link ou abrindo aquele arquivo malicioso. Nesse ponto, outras camadas de proteção devem entrar em ação, como a ferramenta de proteção web, que valida a reputação da URL, bloqueia o acesso a sites maliciosos, e a ferramenta de proteção de endpoint, que impede a execução de arquivos maliciosos. E por mais que um phishing consiga obter sucesso, enganar o usuário e roubar uma credencial, por exemplo, existe uma outra camada de autenticação multifator que pode impedir que essas credenciais sejam facilmente utilizadas pelo atacante. Portanto, as empresas devem adotar uma visão holística de cibersegurança e nunca, como falaram anteriormente, não existe bala de prata, não existe solução para resolver todos os problemas, por mais que o phishing seja tratado geralmente como um tema de conscientização e treinamento. É preciso integrar várias camadas de prevenção e proteção, obviamente, dando ênfase à conscientização e treinamento dos usuários, mas ela não pode ser a única disciplina a ser abordada. E falando especificamente de treinamento e conscientização, ele precisa ser abrangente, ele precisa ir além. Um programa eficaz de conscientização, ele deve ir além de ações pontuais, como palestras e testes de phishing. Deve oferecer treinamentos regulares, contínuos, adaptados à realidade da organização, aos riscos aos quais aquela organização está exposta, aos diferentes níveis de conhecimento dentro daquela organização, e que ele realmente seja um programa capaz de engajar os colaboradores dentro do processo de segurança. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, como o estudo menciona a importância de frameworks, como NIST e ISO, quais os desafios mais comuns que as empresas enfrentam ao implementar esses frameworks no Brasil. Perfeito. Assim, os primeiros passos, na adoção de um framework, eles são geralmente os mais fáceis. Eles partem de um trabalho inicial, especializado, de avaliação de vulnerabilidades, de maturidade geral em segurança cibernética, com uma série de recomendações decorrentes dessa primeira visão, vamos chamar assim. Mas o que a gente vê é que, assim, qualquer que seja o framework, um bom framework, esses globais de mercado, manter a disciplina exigida para plena adoção e conectada tanto com as alterações no ambiente técnico, de negócios, quanto com a governança de gestão de riscos, é a maior dificuldade.
né? O dia a dia ele acaba trazendo distrações e atalhos, que são os mais perigosos, que acabam criando novas exposições e a perda de foco, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? A dificuldade das companhias manterem o seu plano estabelecido, ou até fazerem repriorizações. Então, nesse sentido, a atuação de um parceiro especializado no dia a dia, né, é fundamental para o atingimento dos objetivos, ao lado do cliente continuamente, ajudando eles a fazerem o quê? Os ajustes, as repriorizações coerentes. Então, um framework bom é aquele que é bem implementado e que permeia genuinamente a organização a cada passo. Não ter o framework apenas por ter e falar, olha, eu tenho uma determinada maturidade aqui, 3.5, 4, numa das dimensões que são avaliadas. Mas é isso, ter uma conexão genuína com o apetite de risco da companhia, ou seja, ser genuinamente implementado de ponta a ponta. Bom, para a gente finalizar, né, eu queria que o Christian desse as suas considerações finais sobre o estudo ESG Provider Lens, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Christian, com relação ao que você viu aí nesse último de análise, para deixar aí um gostinho de quero mais para quem quiser saber mais sobre o estudo. Eu acho que assim, o estudo, né, ele traz algumas coisas que podem parecer óbvias, né, podem parecer fáceis, como foi já colocado, né, Ricardo colocou, puxa, o básico bem feito, né, ele é difícil, né. Então, o cyber é um assunto que ele é perene, ele não vai embora, né, o cybersecurity, né. Nós continuaremos a viver isso continuamente no nosso dia a dia, de forma cada vez mais acelerada, com IA, com maior sofisticação e de forma mais globalizada. Então, do mesmo jeito que nós criamos aqui, né, os trojans aí para o mercado financeiro, exportamos isso para o mundo inteiro, né, infelizmente, nós também recebemos isso de outras regiões do país, então, e do globo, né? Então é importante a gente estar conectado com o que está acontecendo no mundo inteiro, né, e termos, especialmente aqui, a comunidade de providers, né, que colocam seus serviços especializados para os clientes, um papel fundamental como protagonista, né, como agentes de mudança de uma mentalidade que está acontecendo no Brasil, mas ela pode ser acelerada, porque nós ainda somos late adopters, né? Tem muita coisa, o próprio Zero Trust, né, ele ainda caminha muito lentamente no Brasil na adoção desse conceito, dessa postura, e eu acho que é um papel nosso aqui, coletivo, de ajudarmos as empresas de todos os níveis, mas especialmente os CISOs, os CTOs, os CIOs, na adoção das posturas mais seguras e de uma visão 24/7 do que está acontecendo. Então, os provedores que a gente selecionou para figurarem em cada um dos quadrantes, né, eles são o que hoje no Brasil nós temos de melhor em termos de serviço, em termos de consistência de entrega, de capacidade, cada um com a sua especialidade, e foi um prazer ter feito essa avaliação de mais de 120 empresas nesse ano. Cris, posso te fazer uma pergunta? Claro, sempre. Bom te ver. Eu vejo que hoje cibersegurança está bem conectada à maturidade de companhias, organizações e pessoas, né? Tanto que todos nós aqui temos, né, um pé nisso de poder ajudar as corporações. Como é que você vê o nosso país, as corporações que a gente trabalha em termos de maturidade? Melhor, pior? Ainda a maturidade é muito diferente do que se vê em outros países? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu sou sempre assim, bem crítico em relação a um distanciamento ainda das organizações genuíno ao que é segurança da informação. Então, igual foi feito lá no passado, quando se criou o conceito de qualidade, né, e as empresas tinham lá uma área de qualidade, né, então qualidade dava a impressão de que só aquela área fazia, né, então todo mundo trabalhava sem qualidade e qualidade ficava só lá. Segurança da informação precisa fazer o mesmo caminho que qualidade fez. Foi criado como uma área e depois está permeando a organização. Não existe organização válida sem qualidade nos seus processos e nos seus produtos finais.
Com segurança da informação, isso deveria ser igual, né? Então, ela deveria permear a ação de absolutamente todos, de procurement, né? Da empresa que está vindo fazer lá o trabalho de limpeza na sua empresa, em todos os aspectos. Porque segurança está em tudo o que nós respiramos. E não há mais espaço para a ingenuidade dessa confiança plena dos processos. Então, quanto mais, eu diria, informal é essa empresa, menos tempo ela está dedicando de qualidade para formar os seus executivos, não somente em práticas gerenciais, como as que a gente vê por aí nos MBAs e etc., mas levando em consideração o que é uma empresa viável, segura, melhor nós estaremos. Mas eu acho que tem um caminho muito grande no Brasil a ser seguido, tá? Eu acho que nós não estamos ainda perto de um nível aceitável de maturidade. Eu estou falando em linhas gerais, ok? Claro, tem empresas que se destacam, estão fazendo um trabalho belíssimo, com o nosso apoio aqui de todos, mas a linha geral ela ainda é baixa. E por isso que a gente vê tantos incidentes afetando uma produtividade que já é difícil no país. Agora, por último, olhando o que acontece fora do Brasil, né, onde há uma adoção, eu diria, logo, não falo prematura, mas quase que de imediato uma onda mais forte de adoção de novas práticas e tecnologias, a gente continua vendo ataques de muito sucesso, como que aconteceu na AT&T, e assim vai. Todo dia a gente abre e vê uma grande empresa tendo seus dados subtraídos, tendo suas operações afetadas. Então, me parece que ainda há uma dificuldade de criar a empresa resiliente, aquela que, apesar da falha, por exemplo, lá da CrowdStrike, ela consiga voltar rapidamente, né? Ela ter o seu plano de continuidade exercitado para cenários talvez mais realistas. Porque no final do dia é isso que nós queremos, as empresas rodando, né? E os dados protegidos. Então, acho que tem um caminho ainda global para ser traçado e eu ainda vejo com muita preocupação o tipo de ataque e a facilidade como tem sido, especialmente fora do país, nos Estados Unidos, que acho que está muito em evidência, com grandes ataques e muitos dados sendo subtraídos. Eu queria colocar um ponto aqui. A escassez ela vai continuar e ela vai aumentar. Porque à medida que a gente não consegue formar, simplesmente fazendo um curso de cybersecurity qualquer, uma pessoa apta a tomar as decisões, a fazer as priorizações, porque ela não tem o ganho de causa, isso daqui requer a cicatriz, ela requer a prática, a vivência completa de tecnologia, isso vai acontecer no mundo inteiro, especialmente com o trabalho remoto. Então, os nossos recursos aqui estão sendo contratados lá para trabalhar para uma empresa americana, europeia e etc., recebendo em Bitcoin, recebendo em qualquer outra moeda, especialmente uma moeda forte. Então, acho que o papel, ele vem de nós, aqui, né? Dos dois lados, né? Por exemplo, Kaspersky, com soluções mais simples, né, que requeiram menos, um grau menor de sofisticação de quem está do outro lado, que parta do princípio que a configuração ela precisa ser mais guiada para um caminho seguro, vamos chamar assim. Eu sei que isso é muito delicado e tem limites bastante tênues, e eu vejo isso com uma dificuldade nos hyperscalers, né, que colocam soluções e consoles hiper complexas no mercado e que você precisa quase de um PhD para pilotar todas as situações de te colocar num ambiente seguro. Então, acho que esse é um papel, por exemplo, de Kaspersky super importante dos demais players. Mas, do outro lado, quando a gente está olhando aqui o lado de serviços, né, da gente oferecer, de fato, algo que leve em consideração que na empresa não haverá o recurso técnico suficiente para isso. E esse recurso técnico, ele também é o gerencial, porque muitas vezes o CISO, o CIO e o CTO, eles não conseguem se atualizar na velocidade que nós estamos vendo as coisas. Se para a gente já é difícil, que estamos inseridos, respirando isso, você imagina no mercado. Mas, novamente, é um assunto que a gente poderia falar por horas aqui. Eu peço desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas queria saber dos nossos colegas aqui.
Eu gostaria de pontuar uma questão que corrobora com o que você falou e apimenta um pouco mais a questão. Existem estudos que falam do crescimento do mercado de segurança em 13% ao ano até 2040. E na contramão disso, a gente também vê estudos de que as novas gerações estão se afastando cada vez mais das áreas técnicas, tecnologias, onde cibersegurança está inserido. E, além disso, essas novas gerações também não querem assumir cargos de liderança. Então, esse é um cenário adverso que já está se impondo e vai se impor cada vez mais para esses próximos anos. Então, como você pontuou no caso da Kaspersky, a gente tem que buscar caminhos, buscar soluções, buscar meios para que a gente consiga contornar isso, porque esse cenário tende a piorar na próxima década. Colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira e pegando o gancho do que o Christian colocou antes, a comparação com a área de qualidade, eu achei muito feliz. Tem algo que ninguém nos fala quando a gente vem trabalhar com segurança, é que áreas de segurança do lado do cliente do balcão, ou mesmo do nosso lado, são responsáveis por uma parte pequena da execução dos controles de segurança efetivamente que existem e importam. Estávamos falando aqui de NIST, de ISO, de CIS, etc. Eu faço um comparativo também com a evolução de gestão de pessoas ao longo dos anos, né? Antigamente, quem era responsável por isso na organização era uma área de pessoal, de RH. Hoje está na ponta, né? Os próprios líderes, todos nós somos cobrados por isso. E eu acho que na área de segurança ainda se faz muito pouco disso, o tal do accountability, né? Aquela palavra tão bonita em inglês, que na prática é tão difícil nas empresas. Mas daí, se a gente for totalmente para esse lado, então, para que serve a segurança, né? O que ela vai estar fazendo? E daí, como é que fica a questão das linhas de defesa e todas aquelas discussões, se deveria ser primeiro ou segundo, deveria se afastar mais da tecnologia ou não, né? Tudo é produto digital, tudo é squad, tudo é agile, tudo é esteira, etc. E daí a gente tem aqui uma visão, e a gente trabalha todos os dias voltados para a questão de melhorar os processos detectivos. E daí, eu brinquei antes de algumas frases prontas, algumas frases de efeito, tem aquelas discussões mais polarizadas, né? A discussão deveria ser mais preventiva ou reativa. Aprendemos desde criancinha que reagir é ruim, né? Reagir é quase que é uma palavra que você não deve utilizar, né? A pessoa reagiu. E daí fica aquela discussão, não adianta, né? Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Pronto, né? Terceira frase de efeito minha, eu vou pedir música no Fantástico depois dessa. Então não vamos fazer nada, né? Se vai acontecer, já sabemos que vai acontecer. E eu gosto muito de utilizar a visão do preditivo. Tem uma pesquisa aqui, o famoso o Data Breach, o Cost of Data Breach Report da IBM, que fala da redução, se não me engano, de 108 dias em quem tem uma estratégia efetiva baseada em automação, em IA, etc., de monitoração. Então, eu acho que o ponto-chave aqui, claro que temos de ser preventivos e claro que temos de ser reativos, mas temos que ser detectivos e preditivos as áreas de segurança nas suas operações, para que quando acontecer um incidente, já que sabemos que não é uma questão de, né, de ser, quando se responda rapidamente, daí se fortaleça o que foi dito agora há pouco, né, por mais de um de vocês, que é a tal da resiliência. Então, entre um pequeno corte, né, o pequeno sangramento, e aconteceu uma grande hemorragia, né, uma grande parada no organismo, nesse caso o organismo, a corporação, precisa-se desse tempo, né, o dwell time ali, de resposta, ele precisa ser encurtado, ainda mais com a complexidade que a gente tem hoje. A gente não tem um ponto central de roteamento por onde passa o IPS, por onde passa o WebGate, né, tudo passa por todos os lados. Mas, enfim, só colocando um pouquinho mais de gasolina na discussão. Você veja que é um ponto interessante, né? Praticamente tudo que foi dito, né, aqui nesse bate-papo acaba de uma maneira ou de outra remetendo para a questão da maturidade, né? E aí essa maturidade, a maturidade a qual eu me refiro aqui, não é nem a maturidade do time de cibersegurança, que eu também concordo que tem muito que evoluir, mas é a maturidade do nível de segurança da organização como um todo, né? É a percepção da necessidade que segurança digital, na verdade, deixa de ser uma discussão de tecnologia e passa a ser uma discussão de risco corporativo. Né? O que eu percebo, e aí eu queria ouvir também a opinião dos colegas, né? O que eu percebo é que, principalmente aqui no Brasil, isso ainda é algo muito incipiente na ampla maioria das empresas. O pessoal ainda não entendeu que o jogo que a gente está jogando é um jogo de risco, né? E aí, portanto, lógico, isso gera uma série de consequências. Pegando aí carona
nas frases de efeito, né? É aquela velha história, né? Se a gente não sabe o que tem que proteger, vai proteger como? E a gente toda hora chega nas empresas, clientes, eventualmente, e o cara não tem um Business Impact Assessment, por exemplo. Né? Isso é muito grave. E ainda na seara das frases de efeito é a questão do investimento. Né? A gente fala sempre que cibersegurança tem uma dificuldade muito grande de justificar os seus investimentos, porque a empresa tem que investir para não ver nada acontecer. Né? Lógico que nós estamos falando aqui de uma frase de efeito, a gente sabe que não é isso, né? Mas a realidade que a gente também percebe e observa é que por essa falta de maturidade, os CIS, os CIO, os CTOs têm muita dificuldade de justificar os seus investimentos. E me parece que isso só vai mudar quando a gente elevar a percepção de risco das empresas, associando isso com risco cibernético. O que vocês acham? Faz sentido isso? Vocês têm observado isso também? Um ponto aqui, tentar juntar um pouquinho essa riqueza de fatores, né, e ângulos. Cada vez menos pessoas, né, querendo, inclusive, entrar na nossa área aqui e colocar as mãos nas coisas, aprender como se faz para criar massa crítica e amanhã estarem nos nossos lugares. Né? Do outro lado, criminosos que não dormem porque são dinheiro fácil. Né? Não existia Bitcoin até certo tempo como uma moeda de troca dessa natureza e as coisas eram mais, eu diria, difíceis. Né? Hoje não, hoje você tem uma impunidade muito grande. Né? Empresas com dificuldade muito grande de orçamento sempre acabam fazendo cortes não tão bem instrumentados e atuando com riscos que elas efetivamente desconhecem. Né? Então, tem às vezes, uma transformação da realidade, né? Para aquilo que se quer ouvir. E aí, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês é o papel desse novo, dessa nova central de monitoramento, né? Não falando nem do SOC, mas como um Fusion Center, né? Um Cyber Fusion Center, né? Vou colocar o nome aqui correto, né, para isso. Né? Por quê? Porque através disso, minha visão aqui, hoje eu vejo como sendo o grande orquestrador da segurança da informação como um todo, como sendo não apenas lá uma área de monitoramento, né, e de resposta, etc., mas orquestrador. E aí você coloca avaliação de vulnerabilidade em real time, à medida em que você tem uma nova API entrando, tem um novo servidor que subiu, um novo roteador, um novo switch, o que quer que seja, para que essas coisas não degradem a situação. A gente saiu do momento em ter aquela grande foto de um pentest, de uma avaliação, e fazer essa foto eventualmente um ano depois, 6 meses depois. Né? A gente precisa desse filme com cada vez mais resolução e me parece que o Fusion Center, bem implementado, empresas que querem fazer isso adequadamente, é um bom caminho. O que vocês acham disso? Acho que o uso de soluções disruptivas para SOC é muito importante. A gente tem notado que as ferramentas que funcionavam muito bem há 4 anos atrás, hoje em dia não atendem mais os requisitos. Né? Então, a gente nota que cada vez mais tem que ter inteligência artificial, temos que ter automação, e a gente não falou de um ponto que é crucial, a capacitação das pessoas. Então, hoje é mais importante a gente conseguir capacitar o nosso time interno do que eu olhar para o mercado e falar assim, nossa, vou contratar um cara com a capacitação tal. Não vou achar. Então é importante eu já hoje pensar os recursos que eu vou precisar ter na gaveta para daqui a alguns meses capacitar os meus times internos para que aí sim a gente consiga ter pessoas com alto nível. Né? E aliado a isso, aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho que em grande massa, temos que utilizar ferramentas disruptivas para conseguir entregar isso 24/7, porque o tempo de resposta hoje é importantíssimo. A gente nota que antes os ataques eles aconteciam em dias, semanas. Hoje em dia, em horas, entre o cara fazer o primeiro acesso e ele conseguir extrair o dado e fazer criptografia, você tem cenários que o cara conseguiu fazer isso em algumas horas. Então, se você não tem uma equipe de prontidão e uma ferramenta que te ajude nessa, tanto fazer a identificação quanto a reação a isso, né, cara, você não vai ter sucesso nesse tipo de serviço, né? Então, esse é um item que a gente tem desbravado bastante, né, tendo tido bom sucesso aí.
E um ponto que tanto o Hugo quanto o Christian falaram, né? A gente tem um desafio mutável a todo momento. O Christian citou a adoção de novas práticas e tecnologias que mudam a todo momento. Aliado a isso, a gente tem o que nós falamos, a escassez de profissionais, a falta de maturidade das empresas. Tudo isso gera um cenário de uma responsabilidade gigantesca para os parceiros de segurança, seja o fabricante de tecnologia, seja os prestadores de serviço, porque a gente precisa estar cada vez mais alinhado a isso e ajudando as empresas nessa jornada, né? A central de monitoramento, né, que é a evolução desse SOC, que o Christian citou também, do Cyber Fusion Center, ele precisa cada vez mais falar essa linguagem de risco que o Alan tinha citado aqui, pois um dos grandes problemas que eu vejo nesses últimos anos foi a área de segurança falando muito a linguagem técnica e o CISO com muita dificuldade de transpor isso para uma linguagem mais voltada ao negócio, aquele alinhamento que a gente também citou da segurança com o business. Então, a gente tem cada vez mais esse desafio de agora em diante, esses frameworks vêm para ajudar muito nisso, novas tecnologias também, mas que é levar essa linguagem mais de risco para a gente conseguir fazer ali levar essa linguagem para o nível executivo, para o nível de negócio das empresas. Sem dúvida. Bom, infelizmente a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer a participação de vocês, disponibilizar aqui a participar do nosso webinar mais uma vez, alguns aqui, né? E você que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta, comentário, pode enviar pelas nossas redes sociais ou até mesmo por comentário no canal do YouTube. Eu tenho certeza que aqui esses grandes especialistas eles vão estar à disposição para responder os seus comentários, as suas perguntas. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você quiser saber mais sobre o estudo ESG Provider Alliance Cybersecurity 2024, você pode acessar o site tgt.com.br. Bom, pessoal, é assim um prazer falar com vocês mais uma vez. A gente tem aí daria para a gente conversar mais 2 horas, no mínimo, né? Quem sabe a gente faz uma parte 2, parte 3, né, desse webinar. Um prazer, realmente um prazer falar com vocês, ouvir aí grandes especialistas. Muito obrigada pela participação. Obrigado a todos. Obrigado, Tabata. Excelente. Obrigado. Amigos, colegas. Vamos ver vocês, meninos. Boa, Abraço. valeu, pessoal. Muito bom. Valeu. A gente Alan. normalmente se encontra. Abraço só a nos todos. eventos. Valeu. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, gente. Hugão, se cuida. Abraço. Até mais.